Olá, sejam todos bem-vindos em nosso canal para mais um estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Bom, quero agradecer a todos que estão inscritos em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, esta é uma boa oportunidade para você se inscrever. Ative o sininho para novos conteúdos, né? Novos estudos e continue dando seu like aí. E também faça o seu comentário. Aproveitando, faça o seu comentário. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos aí com seus amigos, parentes, né? Para que o evangelho continue sendo pregado para mais pessoas, que ele possa alcançar mais pessoas através do nosso canal. Bom, para iniciarmos o estudo de hoje, convido você a orar comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus que está nos céus, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas até esse presente momento. Quero pedir uma bênção toda especial a todos que estão estudando a Bíblia junto neste canal. Peço nesse momento, Senhor, que se nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antiga mentira da imortalidade. Aonde é que aconteceu essa primeira mentira? Lá no Jardim do Éden, na árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, né? Onde Satanás enganou a Eva, dizendo para ela: certamente não morrerás. Essa é a frase, né? Bom, em Apocalipse 16, 13 e 14, diz assim para nós: olha. Então vi sair da boca do dragão. Dragão quem? Satanás. E da boca da besta. Quem? A besta? Poder político, poder religioso, né? E da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Três espíritos muito semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Quando é, aliás, que grande dia poderoso de Deus será esse? O dia do Armagedon, né? Satanás, ele já está desde já preparando o caminho para aquele dia, na qual, quando Deus voltar, trazer a cidade santa a essa terra, Satanás mais uma vez irá fazer um levante, enganando as pessoas que já estão condenadas a tomar a cidade santa. Então, naquele dia do Deus Todo-Poderoso, quando Deus voltar a essa terra para buscar os seus filhos, que somos nós, Satanás mais uma vez irá enganar as pessoas. Mas isso começa desde já, né? Ele não vai enganar naquele dia lá, não, ele vai. Naquele dia é o ápice, ó, nós vamos conseguir enganar, tomar essa cidade. Então ele começa enganando agora as pessoas, né? E são três espíritos e três grupos, né, de espíritos imundos. Tem lá dragão, né? Tem o dragão, tem a besta e o falso profeta. Os três unidos, né? Que vão que vão enganar, que essas duas, elas saem do quê? Da boca do dragão, quer dizer, sai da boca do dragão essas duas personalidades, a besta e o falso profeta. Eles são o quê? Conduzidos, enviados por Satanás para enganar o povo, porque são espíritos imundos. Espíritos imundos é o que existe o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Qual é o Espírito de Deus? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, o estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, orar, né? Pedir perdão a Deus. Então, quando você está pensando em Deus, você está com o Espírito de Deus. Não é isso? Quando você está, ao contrário disso que eu acabei de falar, não estuda a palavra de Deus, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que não é de confiança, é uma pessoa que não acredita nos princípios de Deus, nos princípios bíblicos. Então você é uma pessoa que tem o espírito do mundo, né? O espírito do mundo, o espírito que domina ela, as coisas do mundo que domina, tudo isso que tem no mundo é que domina. Então essas pessoas serão enganadas por Satanás através do quê? Da besta, né? A besta qual que é? Um poder, seja ele
político ou religioso, mas aqui é religioso, e os falsos profetas, né? E os falsos profetas são as outras religiões, né? São as outras religiões. Continuando lá. Então, o que vai acontecer? Expressões como morada de demônios, espírito de demônios, feitiçaria indicam atividades demoníacas, tá? Que é feitiçaria? A busca de resultado, a busca por meios ocultos de resultados extraordinários que não têm explicação. Então, isso é feitiçaria, né? Então, essa expressão, morada de demônios, espírito de demônios e feitiçaria, é essa busca incessante que a pessoa tem para chegar a algum resultado. E isso o afasta de Deus cada vez mais, né? E uma desses enganos é a imortalidade, achar que não vai morrer, né? Então, se você busca, se a pessoa busca, e você não, né? Se a pessoa busca resultados através de espírito e demônios, certamente ela não acredita na morte. Ela não acredita na morte eterna, né? Ela não acredita. Ela acredita que aquele momento depois ela morre e ela vai lá para um local ou qualquer lugar e vai continuar, o espírito dela vai continuar vivo lá, né? Essa é a ideia que as pessoas têm. Mesmo no mundo cristão, a crença de que a alma é imortal é considerada doutrina cristã. Então, olha, tem muitas igrejas que pregam sobre isso, tem igreja que prega sobre esse assunto. Muitos acreditam que a morte, os salvos vão para os céus, né? E os perdidos descem para o inferno. Olha a ideia, né? Na história lá, Divina Comédia de Dante, né? Ele tenta fazer dessa ideia, materializar ela num livro, né? Que são 9 ciclos, essa ideia de Dante, né? Existem 9 ciclos, e eles vão se afunilando, né? Até chegar ali à perfeição. E existe o lugar que é o primeiro ciclo, que são aquelas pessoas que não foram batizadas, né? Ela não foi batizada, então ela não vai entrar no céu. Então ela nem entra no céu nem desce para o inferno, porque ela fica ali naquele meio, né? Fica naquele meio ali, nem vai para um lugar, nem vai para o outro. Então, já os outros já são definidos. A luxúria é tudo, então cada um já vai viver o seu inferno, né? Por isso que o inferno de Dante vai viver o seu inferno de acordo com a vida que ela levou. Mas esse grupo de pessoas, né, que é o primeiro ciclo, que vive lá no limbo, eles não podem nem para um lado nem para o outro. Então, eles não estão, como é que se diz? Eles não estão sofrendo as penalidades e também não estão gozando do céu. Então, mesmo assim, eles estão num momento de tristeza ali no meio. Então, essa é a ideia que tentaram emplacar aí, né, através disso, e pessoas começaram a acreditar dessa maneira como Dante via, né, que existe um lugar no céu, um lugar no inferno onde as pessoas ficam. Bom, a Bíblia fala que a morte é como um sono. A morte é como um sono, né? Então, todos irão aguardar a volta de Jesus dormindo, vão dormir e aguardar a volta de Jesus. E todos nós, tanto justos como injustos, serão despertados pelo próprio Cristo, né? Seremos despertados por ele. Então, não existe a morte eterna? Existe. Existe a imortalidade? Existe. Mas esta imortalidade, ela é condicional, né? Ela é condicional até quando a volta de Jesus. Então, todos aqueles que aceitarem fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, irão para a vida eterna. Mas aqueles que não fizerem a vontade de Deus, irão para a morte eterna. Então, nós vivemos um período assim que nós aqui vivemos e morremos e vamos passar por um período que de inércia até a volta de Jesus, um sono, né? Uma noite de sono, né? Então, quando Jesus voltar, seremos despertados. Um dos pilares do engano babilônico é a falsa compreensão da morte, que é centrada na ideia da imortalidade da alma. Prepara o caminho para a influência enganosa do Espiritismo. O Espiritismo,
ele traz dentro da sua filosofia explicações para problemas de pessoas, né, das pessoas que vivem aqui, que passam por situações difíceis e por quê. Então ele traz uma explicação para isso e fala que a alma não morre, né? Que a alma não morre, todos seremos reencarnados, né? Ou num outro corpo, ou até mesmo em outra espécie. Então, e isso implantou na cabeça das pessoas no mundo, né? Quando eu morrer, quando eu reencarnar novamente, eu quero ser eu quero ser uma pessoa muito rica, ou a pessoa quer ser um homem muito bonito, a mulher quer ser uma mulher muito bonita, muito inteligente. Então, eu estou vivendo essa vida aqui porque lá no passado, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, então hoje eu estou pagando. Ou no passado eu sofri muito e hoje estou aqui, né? Tudo que eu faço dá certo. Então, o Espiritismo deu essa explicação e está levando as pessoas ao engano. E o inimigo se aproveita disso, né? O inimigo está se aproveitando disso. A única proteção é estar firmemente enraizado no que a Bíblia ensina, né? E se apegar aos ensinos bíblicos sobre a morte como um sono até a segunda vinda de Cristo. Meu amigo e minha amiga, nós temos que estar preparados, não podemos deixar brechas para o inimigo, porque nossas ideias filosóficas entram dentro da nossa mente, que a alma não morre, mas a alma morre, que é o corpo, né? E o espírito volta para Deus, e essa mentalidade, a nossa consciência, ela fica em inércia, como se fosse o sono, até Jesus voltar. Um chamado à fidelidade. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, versículo 8. Vou até ler para que a gente possa compreender melhor, né? Caiu, caiu a grande Babilônia. E seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que significa prostituição? Vender-se, vender o seu corpo, no caso. Aqui, no caso, a igreja vendeu a sua pureza do evangelho, ela se vendeu para que pudesse ter o quê? Mais poderes. Então ela se uniu com a política, com o Estado, com reinos, para que pudesse ter mais privilégios, né? Mais privilégios, para que o governo pudesse satisfazer as suas necessidades. E ela se vendeu à pureza, ela se prostituiu. Tudo aquilo que a igreja pregou, ensinou no seu início, a igreja dos apóstolos, a continuidade dela mais tarde com a união ali com Constantino, que levou para dentro da igreja o paganismo, começou a unir, porque ele era um rei, e ele se tornou um grande líder da igreja ao se converter ao cristianismo. E ele começou aos poucos a levar para dentro da igreja o quê? O paganismo. Ali começou a contaminar a igreja, e onde não existia ali ídolos para ser adorado, começou a ter dentro da igreja. E isso já é uma coisa antiga no meio do povo de Deus, antes do povo de Deus, antes da igreja cristã. O povo, muitas vezes, como foi dito nas lições passadas, já lá no Egito, depois com os assírios, depois também na Babilônia, e depois com os romanos, com a igreja cristã, o Deus sempre teve que chamar o povo à fidelidade. Volte, sai dela, sai do meio desse povo, sai do meio dos pagãos, aquele chamando o povo de Israel, lá Ezequiel, né? 20, de 1 a 20, Ezequiel foi um apelo, fez um apelo para que Israel abandonasse as práticas pagãs. Imagine só o povo de Deus, o povo que acreditava em um único Deus, começou a adorar os ídolos também. Vocês se lembram muitas vezes
Quando Moisés subiu ao monte para que Deus escrevesse nas tábuas de pedra, Deus se manifestou lá e o povo via aqui embaixo a nuvem em volta da montanha, relâmpagos, e mesmo assim, as pessoas que ali estavam ali aguardando a volta de Moisés, como ele demorou para vir, ele falou: pegaram Arão e falou: você vai ter que fazer um bezerro de ouro para nós todos adorarmos, né? E Arão fez, e quando Moisés desceu de lá, Deus mandou que Moisés tomasse uma atitude drástica com aquele povo, porque eles estavam adorando outros deuses. Deus já tinha falado e Deus escreveu na tábua dos 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. E uma das coisas escritas nas tábuas dos 10 mandamentos foi a referência ao sábado. O sábado é o memorial da criação de Deus. Lembra-te, está falando para esse povo aqui que estava adorando o bezerro de ouro, lembra-te, né? Lembra do dia de sábado, porque o povo já tinha esquecido, por ter sido tanto tempo escravo lá no Egito, eles já não sabiam mais que dia era o dia de guarda, e Deus trouxe a memória deles de volta, né? Fez eles se lembrar, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nele há, inclusive nós, Adão, né? Ele criou o homem no 6º dia, e no 7º dia Deus santificou e descansou. E além disso, abençoou. Então, meu amigo, Deus está fazendo um chamado hoje para fidelidade. Por quê? Porque hoje, quantas igrejas não estão seguindo outro dia de guarda, o dia de adoração ao Deus Sol? Olha só, o domingo é o dia de adoração ao Deus Sol. E o dia 25 de dezembro é o dia do quê? O dia anual do Deus Sol. Não é somente o domingo, é também o dia 25 de dezembro. E olha o que eles fizeram com essa data tão preciosa, né? Que para os cristãos, né? Dia 25 de dezembro, o dia do nascimento, comemora-se o nascimento de Cristo, mas na realidade Jesus nem nasceu em dezembro, ele nasceu mais ou menos lá para os meados de março. Mas juntaram essa data com o dia 25 de dezembro, para ser um memorial também do Deus Sol. Meu amigo e minha amiga, e pior de tudo, que o domingo virou um legado sagrado às igrejas protestantes. Esse é o grande mal. Essa união que a igreja fez, essa união que a igreja cristã fez com o Estado, com reis, com reinados e nações, ela fez com que o Estado perseguisse as pessoas que não fizessem o que a igreja queria. Essa união de Estado e igreja levou muitas pessoas à morte. E nesse período de 1260 anos, o povo foi perseguido, não poderia nem guardar o sábado direito, né? O que aconteceu? Muitos se esqueceram. Muitos aceitaram outras doutrinas, o protestantismo, que mais tarde surgiu com Lutero, também não reconheceu o sábado. Então foi um crescimento. Surgiram outras igrejas também que não aceitavam o sábado, até hoje não aceitam o sábado, como um dia da criação de Deus, um dia para se comemorar a criação de Deus, um memorial de Deus. Não aceitam isso. Preferem aceitar o domingo que foi imposto às pessoas por Constantino, porque a igreja de Constantino, lá a igreja que era dos apóstolos, que mais tarde passou, que Constantino se converteu, depois ele começou a introduzir os costumes romanos, né, os costumes pagãos dentro da igreja, e colocou o domingo como dia de guarda. E todos os cristãos começaram a guardar o domingo.
os cristãos que iam se convertendo ao cristianismo já iam se convertendo e guardando o domingo. O problema da política não é você ser político, ser prefeito, ser vereador, ou ser deputado federal, ser senador, não importa. O problema é você se vender, é você se prostituir, é você ter um preço e virar um corrupto. Para que você tinha que estar nesse lugar para ser uma luz. Se você for entrar na política, você tem que ser uma luz. Você não pode ser trevas. Então, o grande erro de uma pessoa entrar na política é ele começar a ter um preço. Você pode ter um preço, porque na política é assim, todos têm um preço. O seu sim tem um preço, o seu não tem um preço. E na Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Temos que ser justos. E dentro da política, se você é justo, você não vai continuar por muito tempo lá. Se você só vai continuar por muito tempo se você tiver muito apoio político. Senão você não fica muito tempo. Porque o cristão de verdadeiro, ele não fica muito tempo lá. Porque cedo ou mais tarde vão chegar no seu preço. Então o erro não é ser político, o erro é se vender. O erro não é a igreja, o erro dela foi se vender, foi se prostituir, ter um preço para poder ter poder sobre as pessoas, para ter influência política, ter influência no governo. Meu amigo e minha amiga, Deus está fazendo um chamado para você, para mim e para você, chamando nós a voltarmos a ter o nosso compromisso para com os assuntos assumidos. Quando nós assumimos um compromisso para com Deus, nós temos que ser fiéis. Temos que fazer isso que Deus está nos chamando. Eu me comprometi a fazer, a ser fiel. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que ser fiel, você tem que se manter leal a Ele. Não adianta eu querer ter um pé aqui e outro lá, não adianta. Eu vou me perder. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. É isso que Jesus vai falar para nós quando nos apresentarmos diante dele. Graça para a obediência. Esta mulher vestida de púrpura, que deu de beber a muitas nações, com falsas doutrinas, né? Que são preceitos de homens, tradições, né? Essas tradições dessa igreja, obrigando o povo a guardar um falso sábado, que é o domingo, deixando de guardar o verdadeiro sábado do quarto mandamento de Deus. Tem enganado a muitos, não somente em referência ao domingo, mas também sobre a imortalidade da alma. Satanás tem usado essa arma desde lá do Jardim do Éden. Esses ensinamentos errôneos têm enganado milhões de pessoas. Como resultado, Deus faz a seu povo, ainda arraigado no erro, o último apelo. Olha o que ele faz, olha como é esse último apelo de Deus. Está lá em Apocalipse 18, versículo 4. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. E diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Olha que Deus está falando. Sai dela, povo meu. Deus está chamando essas pessoas que por vários motivos, N motivos, tem guardado, seguido esses preceitos. Sai dela, povo meu, sai dela. Deus está chamando esse povo de dele. Essas pessoas que seguem essa igreja que não cumpre a vontade de Deus, está falando, fala para esse povo, sai dela. Então, esta é a grande oportunidade, é a graça que Deus está te concedendo a cada um dessas pessoas que não fazem a vontade de Deus. Mas isso também cabe a mim e a você. Muito do povo de Deus estão em religiões que rebaixaram os ensinos bíblicos. Olha, muitas pessoas nestas religiões, não estão falando de uma religião, estão falando de uma da igreja cristã, porque a mulher significa a igreja cristã, que era pura lá no princípio e depois se contaminou. Então Deus está fazendo um apelo para esse povo, essas religiões que deixaram a vontade de Deus de lado e começaram a seguir seus próprios caminhos. Deus está fazendo um chamado, né? Em Apocalipse
18, versículo 4. Deus está fazendo, sai dela, povo meu. Esse é um apelo de Deus. Mas Deus também está falando para mim e para você que somos adventistas do sétimo dia. O que que ele está falando para nós? Que nós também somos vacilantes, também somos pecaminosos. Por quê? Todas as vezes que nós, como adventistas do sétimo dia, guardadores do sábado, está pedindo para que a gente abandone as nossas tentativas humanas e egocêntricas, né? Do que? De fazer as coisas por nossa força, por nós mesmos. Eu não também não vou conseguir fazer a vontade de Deus, achando que eu posso. Eles têm que pedir a Jesus, eles têm que estar ao lado de que somente Jesus, a fé em Jesus que me vai dar força também para fazer a vontade de Deus. Ele também está fazendo um apelo para nós. Eu e você podemos também cair na cilada, nas armadilhas do inimigo, também transgredindo a lei de Deus, também deixando de fazer a vontade de Deus. E Deus quer que nós sejamos luz. Eu e você somos luzes nesse mundo. Assim como o povo de Israel era para ser luz para o mundo, Deus também confiou a mim e a você para continuarmos sendo luzes a esse mundo, levar para essas pessoas, falar para essas pessoas das verdades da palavra de Deus. Então Deus está dando essa oportunidade para mim e para você também. Essa responsabilidade cai sobre nós, porque nós conhecemos as verdades de Deus e nós temos que passar para outras pessoas, não como sendo donos da verdade, não, reconhecendo que nós também somos pecadores, que nós aceitamos a vontade de Deus, nós aceitamos os mandamentos de Deus, nós aceitamos fazer da nossa vida sermos servos de Deus nesse mundo. E para isso nós precisamos também entender que nós também necessitamos também da graça de Deus. Nós também somos merecedores da graça de Deus porque também pecamos. Nós também somos pecadores e temos que tomar cuidado porque a Babilônia está espalhada para esse mundo em várias igrejas cristãs e nós temos que tomar muito cuidado. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus e estarmos preparados e também levar outros aos pés de Jesus. Aqui para terminarmos a lição dessa semana, nós vamos falar aqui de 3 espíritos imundos, né? Quais são esses 3 espíritos imundos? O papado, né? Que se afastou de Deus, e também temos a igreja protestante, que apóstata, que deixou de fazer a vontade de Deus, e também o espiritismo. Essa tríplice união, ela vem para se unir para afastar o povo de Deus, para levar o povo de Deus ao engano, porque Satanás, ele não parou de enganar, ele continua trabalhando dia e noite para levar os filhos de Deus à perdição. E eu e você, que acreditamos nas verdades bíblicas, acreditamos nos 10 mandamentos de Deus, aceitamos os 10 mandamentos de Deus, fazemos a vontade de Deus, guardamos os sábados do Senhor e estamos aqui como luz para esse mundo. Ellen White vem falando para nós em Grande Conflito, ela diz assim: por meio de 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás irá aprisionar o povo de Deus em sua armadilha, vai segurar o povo de Deus. Olha, ele está falando o povo de Deus, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que creem em Deus, aqueles que se chamam filhos de Deus, estarão aprisionados na armadilha de Satanás. Olha só que coisa terrível. Enquanto o primeiro lança os fundamentos do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Olha que coisa, né? Enquanto um vai lá, por que o espiritismo? Porque eles acreditam na imortalidade da alma, que a alma não morre, né? Então, com essas ideias, eles aprisionam grande parte das pessoas. Elas acreditam, você vai ficar no local, você não morre, a carne morre, mas você não. Então isso tira, né,
que Deus irá julgar esse mundo um dia, irá eliminar o pecado. Então as pessoas começam a acreditar nessas coisas. Então essa afinidade com Roma vai levar o quê? Todos as igrejas protestantes, o espiritismo, a mais uma vez fazer a vontade de Satanás, sendo usado com o poder de Roma. Mais uma vez, o povo de Deus será perseguido. Meu amigo e minha amiga, eu e você, nós que procuramos fazer a vontade de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que falar para as pessoas. Não podemos ser orgulhosos, não podemos ter medo também. Nós temos que pregar a vontade de Deus para esse mundo, para que esse mundo esteja preparado para a volta de Jesus, que em breve irá voltar. E nós não podemos deixar de acreditar nisso, que em breve Jesus irá voltar. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos estar aqui, né, nessa próxima lição que se inicia. E o tema dessa próxima lição é o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Que Deus abençoe a todos.